João Lourenço devia fazer esse discurso da nação, devia dirigir-se à nação angolana através do parlamento. Falou, fez o seu discurso que durou mais do que uma hora. Quais foram as tuas principais anotações desse discurso da nação de João Lourenço? Eh, o discurso de João Lourenço, enfim, não se esperaria nada de novo, embora este tenha tido algumas curiosas saídas do presidente, tanto que alguns deputados, inclusivamente, se manifestaram dizendo para ele se demitir. Eh, o João Lourenço não faz um discurso da nação, ele faz um enumerar de obras supostamente feitas pelo MPLA e Hum, depois, curiosamente, dispara a metralhadora, por alguma coisa ele era general, para várias frentes, atacando tudo e todos, em termos de corrupção, quer que vários países do mundo devolvam dinheiro a Angola, inclusivamente Portugal, eh, quer castigar os políticos e inclusivamente deputados que estão a contrabandear combustível, como se o MPLA fosse uma Virgem Santíssima que nada tivesse a ver com isso. hum, Enfim, fez fogo em várias direções e acertou mal, porque, porque ele não tem capacidade de ser um estadista. E como não tem capacidade de ser um estadista, está a procurar ser uma espécie de Putin de uhum, Angola. hum. E está a querer ser um ditador e por isso está inclusivamente a abrir fogo sobre os próprios quadros do MPLA. Ok. Ou seja, é um discurso em que não se vê nenhuma abordagem à situação, abordagem séria e direta Uhum. sobre os mais de 20 milhões de pobres que Angola continua a ter, sobre os 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino, não, disso ele não fala. Sim, estes números sobre as crianças, os números da pobreza, ele fala, toca nos aspectos, por exemplo, da alimentação, a produção alimentar, mas não fala dos números dos, não é, dos indigentes, da gente pobre e por aí. Não, não dá nenhuma estatística. Pois não dá. A estatística da UNIT em relação aos pobres aponta 17 milhões, a estatística do Folha 8 aponta mais de 20 milhões, mas, portanto, são muitos milhões de angolanos que continuam a tentar aprender a viver sem comer. E isso é extremamente difícil e era neste aspecto social Hum, do essencial da vida de um país que se esperaria que um Presidente da República, ainda por cima um Presidente da República, que é uhum, ao mesmo tempo Presidente do MPLA, é ao mesmo tempo titular do Poder Executivo, uhum, é ao mesmo tempo Comandante em Chefe das Forças Armadas e que uhum. não foi sequer nominalmente eleito, deveria ter mais respeito pelos angolanos, a não ser que os pobres não sejam angolanos, a não ser que as crianças que não têm vacinas e não andam na escola não sejam angolanas, aí pronto, se limitarmos os Mas, angolanos. Castro, Orlando, olhando para estes poderes todos que ele concentra, chefe de Estado, presidente do MPLA, chefe do Executivo, comandante em chefe do Exército, e qualquer coisa mais. Eh, Há uma coisa que muitos poucos de nós temos tocado nisso, e não sei se tu terias uma resposta para mim. Ele recebe salário para todas essas funções ou o salário do presidente da República, segundo a nossa Constituição, não é claro isto. Existe um salário para o presidente da República. O chefe do exército, ou melhor, chefe das Forças Armadas, é uma função que tem os seus subsídios, ó, tem um salário. Como o presidente do MPLA também tem um salário, porque nenhum presidente de um partido não tem salário. Todos os presidentes dos partidos também têm salário. Portanto,
ela acumula uma avalanche de salários e está aí. Não sei E, se o problema todo está em que ele não acumula aritmeticamente esses salários todos. Ele funciona também nesse aspecto, como funciona noutros, mas nesse aspecto particular, ele funciona como dono do país. E como dono gasta o que quer, quando quer, onde quer, enfim, não tem contas a prestar a ninguém, ninguém conhece o património dele, ninguém quer saber, não. Toda a gente quer saber, mas ninguém sabe. Portanto, ele tem uma conta corrente com crédito ilimitado, portanto, ele gasta o que muito bem apetecer. Portanto, é por isso que ele está a preparar terreno uhum, para um novo e terceiro mandato, independentemente da Constituição. Porque se nós formos ver o histórico do MPLA nos 49 anos de poder, o MPLA é o Estado. uhum. Angola é o MPLA. O MPLA não sabe, nem tem organização para viver sem ser longe da gamela do dinheiro que roubam ao povo. E como não têm essa capacidade, eles vivem todos à grande e à francesa. E, portanto, estamos numa situação de grande crise em que o João Lourenço puxa dos galões e puxa dos galões porque quer continuar no poder. Uhum. Aliás, eu julgo que até aqui no Bem-Aja já citei isso. O Dr. Savimbi, já aos anos que ele dizia isto, dizia que o MPLA só pela força sai do poder. E é um bocado isso. E dentro do MPLA, quando alguns quadros, não sei se melhores, piores que o próprio João Lourenço, dão a entender ou se preparam para acreditar que o MPLA é um partido democrático e que vai haver alternância no comando do partido. Ele trata-os abaixo de cão e move todos os seus poderes para Uhum. que esses indivíduos desistam, quer seja por serem comprados, quer seja por terem medo de serem mortos, afastam-se e, na minha ótica, o João Lourenço quer perpetuar-se no poder. E Mas se, agora, e se conseguir fazer, perpetuar o MPLA no uhum. poder, mesmo com o apoio, enfim, democrático, chamemos assim, de outros partidos, é isso que ele vai tentar e vai tentar modificar a Constituição para se poder candidatar a um terceiro ou a um quarto, enfim, o que aliás não é novo em África, porque nós sabemos que a África é um alfobre de ditadores que são eleitos para 2 mandatos e depois estão 4, 5, 6, enfim, por aí fora. Por aí fora. Mas agora, Orlando, ele está a preparar este seu terceiro mandato, mas está a preparar este terceiro mandato em cima dos garfos. Não sei, ele quer colocar um barco em cima dos garfos. Não sei se estes garfos vão ter tanta resistência para ter este barco, ou este navio. E por outra, quando ele toca no aspecto do contrabando, ali ele foi tanto quanto confuso, porque ele não foi claro. Ele começa a falar do contrabando, primeiro fala da lei que foi aprovada, que é a lei contra o vandalismo, toca nos aspectos do furto dos combustíveis, contrabando dos combustíveis, e não é só combustíveis, e depois tenta levantar um cartão amarelo, não é? Aos políticos e parlamentares, e fala isto olhando para a bancada da UNITA, quer dizer, ele lhe quis fazer entender que os deputados da UNITA também estão metidos nesta questão do contrabando. Será isso, Orlando? E ele quis, obviamente, Ah, pôr o odioso da questão nos deputados e nos parlamentares da UNITA. Mas não foi explícito em retirar desses lotes do MPLA. Porque ele sabe que a sociedade angolana
enfim, é muito paciente, mas não é estúpida. E que sabe perfeitamente que o contrabando de combustíveis, contrabando de diamantes, contrabando de madeiras, etc., etc., é feita por altos dirigentes do MPLA, Uhum. por empresas estrangeiras pertencentes também a altos dirigentes do MPLA, e, portanto, quanto a mim, ele fez de uma forma não muito direta, mas suficientemente clara, o aviso aos possíveis candidatos, Gino Carneiro, enfim, por aí Uhum. fora, avisos de que tenham cuidadinho e que façam o que ele faz, porque senão ele vai arranjar maneira de provar que eles estão metidos nessas negociatas. E depois, a propósito disso, Orlando, não sei se prestaste atenção, quando ele tocou no aspecto de o combate também ao branqueamento de capitais, ele toca num aspecto contra o terrorismo, uma coisa assim. Ali ele não quis tocar, por exemplo, num outro elemento sensível de um dos candidatos que uma vez, candidatos à sua sucessão no MPLA, que uma vez teve um dossiê escuro com os Estados Unidos da América. Não é que ele quis tocar ali também para começar a enfraquecer psicologicamente este concorrente? Ele quis mostrar que tem documentação, que tem dados, tem um staff Uhum, capaz de basear-se em factos verdadeiros ou não uhum, para descapitalizar todos os eventuais adversários que lhe apareçam. Portanto, o MPLA, em termos de direção, de eleição de novo presidente, vai chegar a um beco sem saída, em que vai dizer, bem, mas se não for o João Lourenço a continuar, vai ser o descalabro. Nunca mais chegamos ao paraíso que ele prometeu. E é isso que ele quer. Ele quer ao mesmo tempo. Ele está a fazer várias jogadas. Está uhum, a tentar descredibilizar a UNITA. Mas, por exemplo, na questão dos diferentes contrabandos, vai ser extremamente difícil ele provar que há deputados da UNITA ou dirigentes da UNITA que estejam a contrabandear gasolina ou diamantes ou coisa parecida. Como lhe vai ser difícil ligar deputados da UNITA às questões da corrupção e do branqueamento de capitais. Porque essas são áreas quase exclusivas do MPLA. uhum. E, portanto, como ele tem essa dificuldade, ele tem de fazer jogar noutros campos. E nos outros campos ele vai tentar primeiramente uma alteração, na minha ótica, claro, Uhum, uhum, primeiramente uma alteração constitucional de maneira a que possa ficar lá legalmente, chamemos assim, mais 1 ou 2 mandatos. E vai fazê-lo, para ser legalmente, através da alteração legislativa na Assembleia Nacional, e vai para isso tentar contar com a nova coqueluche da política partidária angolana, que é o Parajá. Ok, o para já nós vamos lá entrar, mas primeiro, essa mexida legislativa, essa mudança da lei constitucional, que ele vai querer ter que tocar para garantir o seu terceiro mandato, não é possível porque a Constituição é rígida, está lá, e a oposição, neste momento, a sua configuração, a oposição FPO à UNITA não vai deixar passar. Agora, para além de ir lá, tem a questão ainda do seu próprio partido. Estamos aqui a falar e estamos aqui a cavar algumas evidências às possíveis armas que ele pode utilizar para enfraquecer os seus camaradas, não é? Mas será que os outros vão deixar tudo leve assim, Orlando? Será que um Higino Carneiro, um Dino Matroce, da Piedade dos Santos, o António Venâncio e possivelmente o outro, o Bonito de Souza, e mesmo alguns deles não serem candidatos, mas
apoiantes desses candidatos vão deixar que as coisas vão assim? Porque ele está a se tornar isolado, Orlando. Está bem, está-se a tornar isolado, como todos os ditadores, lhes acontece isso. Mas a verdade é que estás a ver, falamos aqui, ou falaste aqui em 4 ou 5 nomes potenciais candidatos à liderança do MPLA, que são tudo candidatos da velha guarda. Pois. Não há um rejuvenescimento ideológico e físico, digamos até. Este é o ponto fraco do partido, o MPLA. Exatamente, exatamente. Ao contrário do que se passa com a oposição, nomeadamente com o que se passou com a UNITA, em que são quadros de uma geração diferente. O MPLA continua enquistado na geração da guerra. Isto são tudo quadros que têm muitos rabos de palha. Isto não é uma crítica, é uma constatação típica e normal de quem viveu muitos anos de guerra e que se conhecem muito bem uns aos outros. Pois. E o mesmo problema se passou quando o João Lourenço chegou ao poder, porque ele foi uma nomeação do José Eduardo dos Santos, porque a geração que estava à disposição do Eduardo dos Santos é a mesma geração que está agora à disposição do João Lourenço. E, portanto, ele não tem margem de manobra para escolher ou propor ou ter formado uma geração de quadros capazes de dizer assim, eu vou dar continuidade ao projeto do MPLA. Porque não, mas, Orlando, permita-me aqui, não é contrariar-te, mas chamar aqui a vontade. Sim, porquê? A questão não é bem que ele tenha que formar um jovem, porque até ele tem alguns pupilos que ele queira, não é, promover, mas está difícil. Tem o Manuel Homem, tem o Adão de Almeida, que todos já reprovaram imediatamente. Agora, estes mesmos não são carismáticos. Um dos carismáticos que está lá dentro, mas que não tem capital político, é Norberto Garcia. Sim. Outro carismático que já não existe era aquele jovem que foi governador de Luanda, depois foi mandado para a província do Uís e que depois sucumbiu por uma doença estranha. Aquele tinha carisma e talvez aquele jovem desapareça porque o fazem mesmo fora. Portanto, todos estes que ficam, não consigo ver um carismático que possa, portanto, solevar o MPLA e tenha, como disseste, não é? Esta linguagem, portanto, de uma nova geração, uma visão diferente, uma política rejuvenescida. Não existe. O MPLA está em crise. Competentes eles têm, mas um líder carismático, jovem, eles não têm. Este é o problema do MPLA. Agora que eu te pergunto também, Orlando, será que eles vão liberar o Chivucovuco para qual finalidade?